Pessoal, bom dia. Iremos iniciar nossa aula sobre vegetações do Brasil e capítulo 6, tá bom? Então, bora para a aula. O Brasil, do ponto de vista climático, diversidade vegetal, é inquestionável, tá certo? O Brasil tem outros problemas políticos, por exemplo, mas problema com recurso natural, com reservas hídricas, o Brasil foi abençoado. Se tem um lugar que não pode reclamar da sorte, da localização, é o Brasil. Então observa que o Brasil ele vai ter 6 tipos de vegetações. Nós iremos ter Amazônia, Cerrado, Caatinga, nós iremos ter a Mata Atlântica, Araucárias e as pradarias colocadas aqui como Pampas Gaúcho, tá certo? Vale lembrar que bioma é uma interação maior, já é uma interação entre a flora e a fauna e o clima. Então, por isso aparece o Pantanal. O Pantanal, ele é a maior área de transição do planeta Terra. Ele tem características da floresta amazônica, do cerrado, da Mata Atlântica. Então, o Pantanal, do ponto de vista da biodiversidade, não dá nem para você caracterizar algo específico, porque ele é muito diverso, tá certo? Muito rico. Bora falar da floresta amazônica. Maior cobertura vegetal do planeta. Ela vai ser autossustentável e lá no slide da frente eu vou explicar o porquê. Floresta quente e úmida, ou seja, faz 32 graus, mas chove bastante, tá certo? Sempre lembro de um jogo da Copa do Mundo, 2014, aqui no Brasil. Era Itália e outro time lá. 7 horas da noite, chuviscando e o pessoal reclamando do calor. Então você entende que é um lugar quente, mas é úmido, tá certo? Então fica aí uma contradição. Alta pluviosidade é o número, a incidência de chuvas. Chove bastante, regularmente, tá certo? Floresta ombrófila, ou seja, sombria, escura. As árvores são tão fechadas entre elas, tão próximas uma das outras, que fica escura. O topo das árvores se unem. Então, se você entrar agora, 10 horas da manhã, na floresta amazônica, dentro dela é sombria, é escura, porque a mata fechada encobre a iluminação do sol, tá certo? Vegetação heterogênea, a vegetação é perene, ou seja, verde o ano inteiro, e as folhas são enormes, conhecidas por latifoliadas. Gente, o áudio tá fantástico. Agradecer a Bárbara por ter me cedido esse notebook fantástico Sony Vaio, tá certo? Anteriormente, os meus áudios estavam péssimos, porque o notebook é antigo, enfim. Esse tá ótimo. Observa aí, Amazônia, floresta ombrófila, mata fechada, e observe que ela é sombria, tá certo? Ou seja, muita sombra no interior dela. Ótimo para os répteis. Em relação às folhas latifoliadas, olha só o tamanho das folhas da floresta amazônica. Isso é típico de biomas, vegetações que podem se dar o luxo de ter folhas gigantes devido à alta umidade, tá certo? Então, quanto maior a incidência de chuvas, maior a incidência pluviométrica, maior serão as folhas, porque a árvore pode gastar água, tá certo? Que é diferente da vegetação xerófita, que tem lá no interior do Nordeste, no interior nosso, né? No sertão, aonde as plantas elas não têm condição de gerar folhas e elas promovem espinhos para economizar água. É o caso dos cactos. A floresta amazônica não.
ela pode ter folhas enormes, porque ela pode sim manter uma regularidade de água. Em relação aos tipos de mata, sempre cai em provas, tá certo? É muito normal isso. Igapó, várzea e terra firme. Igapó são aquelas plantas que ficam dentro do rio, ficam alagadas o ano inteiro, tá certo? Várzea são aquelas vegetações que ficam à margem do rio e na época da cheia acabam sendo inundadas. E mata de terra firme são aquelas árvores gigantes que nunca serão inundadas porque estão em áreas mais altas. Beleza? Você sabia a importância da Amazônia para o ciclo da água no Brasil? Quanto mais árvores são derrubadas, há menos umidade, o que leva à diminuição das chuvas e falta d'água no país. Eu coloquei isso, gente, porque a floresta amazônica, durante muito tempo, ela foi colocada como o pulmão do planeta, até de maneira errada. Acho que o título pulmão do planeta não fica bacana, tá certo? Seria muito mais interessante entender a floresta amazônica, além como uma fonte de riqueza, entender ela como um grande umidificador do planeta. A floresta amazônica, ela está diretamente ligada às chuvas em todo o mundo. A floresta amazônica é a maior cobertura vegetal do planeta. Ela mesma promove as suas chuvas. Então, por exemplo, vamos entender o ciclo da água. As nuvens, elas condensam, formam chuvas. As chuvas, elas vão regar as plantas, tá certo? A floresta amazônica é riquíssima em matéria orgânica, restos de folhas, animais mortos. Então vai acontecer o processo de evapotranspiração, onde as plantas irão perder água para o meio ambiente, promovendo futuras chuvas, que nós iremos chamar de rios voadores. Então o que acontece? Se nós tirarmos toda a vegetação da floresta amazônica, consequentemente nós iremos tirar a evapotranspiração das plantas e consequentemente não acontecerá mais as chuvas. Então observe aqui os dois cenários. De um lado a floresta sem árvores e do outro ela bonitinha, tá certo? Então é interessante lembrar que uma árvore, além de representar muita riqueza, porque tem animais que vivem em torno dela, para o planeta ela tem uma função importantíssima. Eu sempre digo para os meus alunos que se uma árvore, ao invés de dar sombra para a gente, ela desse Wi-Fi, todo mundo ia ter umas 20 em casa. Eu não entendo o que leva uma pessoa a cortar uma árvore em frente à sua casa. A bichinha tá lá parada, não faz mal a ninguém, e a pessoa vai lá e corta. Enfim. Em relação à Amazônia Legal. Professor, o que é a Amazônia Legal? Quando se refere à Amazônia Legal e internacional, a gente tem que fazer uma diferençazinha. A Amazônia Legal, ela se refere somente aos estados brasileiros. Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá. Quando se fala da Amazônia internacional, tem que falar de todos os países envolvidos com a Amazônia. Vale lembrar que a floresta amazônica não é só do Brasil, tá certo? Ela está na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, Venezuela, Guiana e por aí vai, tá certo? Beleza? Bora passar aqui o slide. Tá aí um dado interessante. A floresta amazônica, ela tem 7 milhões de quilômetros quadrados ao todo. No Brasil, ela compreende uma área de 5 milhões de quilômetros. A floresta amazônica está em 9 países. Aqui no Brasil, ela vai estar em 9 estados. 50%
do continente da América do Sul é floresta amazônica. No território brasileiro é quase 60%, tá certo? E é isso, né? A zoadinha aí da campainha acontece, é ao vivo, é isso. Então é basicamente isso que a gente está propondo a vocês, é uma reflexão sobre a diferença de Amazônia nacional, legal, e Amazônia internacional, porque a Amazônia não é um patrimônio do Brasil, é da humanidade, tá certo? O Brasil não tem direito de destruir porque ele acha que é dono da Amazônia. Você não pode destruir algo que faz bem para o mundo todo, é criminoso, tá certo? Então a gente tem que preservar. Em relação ao solo amazônico, rico ou pobre, gente, há controvérsias. Do ponto de vista pedológico, do ponto de vista de solo, é um solo pobre. Professor, e como é a cobertura mais abundante do planeta? Vegetal. Os solos amazônicos, embora sejam pobres, eles possuem muita matéria orgânica, porque a gente vai chamar isso de serrapilheira, ou seja, restos de folhas que caem, animais que morrem, a grande quantidade de chuvas e a alta temperatura corrigem o solo. Então o que acontece é muito claro: se você tira a vegetação amazônica para plantar soja ou criar gado, você vai destruir o solo amazônico, ele vai ficar ácido, tá certo? Então o solo amazônico, ele é autossustentável. Se você tira a árvore que ali está, ele não se corrige só, porque o solo é pobre em nutrientes, tá certo? Observa aí, ó, serrapilheira. Olha só o tanto de folhas que caem na floresta amazônica, toneladas, contando com toda a floresta. E outra coisa, na casa de vocês, o pessoal tira, né, folha que cai. Gente, a folha é um adubo natural, tá certo? Então é até um pouco de tolice, por questão de limpeza, você tirar um adubo natural. Problemas ambientais na Amazônia, tem vários. O que não falta é problema. Desmatamento ilegal e predatório, tá certo? Então a gente vai ter aí grandes empresas madeireiras retirando troncos nobres, que são árvores de alta qualidade, tá certo? Então existe aí um projeto que é para você replantar as áreas degradadas. A gente sabe que poucas empresas sérias fazem isso, tá certo? E além da biopirataria, que são os cientistas estrangeiros que chegam aqui, estudam a vegetação, patentiam espécies brasileiras da Amazônia e colocam como se fosse deles. E aí quando o Brasil vai usar um remédio, copaíba, por exemplo, tem que pagar para esses caras que chegaram aqui, roubaram a copaíba e patentearam como se fosse deles. Loucura, né? Observa aí, ó, andiroba, copaíba, alguns tipos de plantas que foram patenteadas por outros países, mas que só existem no Brasil. Então, para o Brasil, se você fizer um medicamento à base de copaíba, tu vai ter que pagar, se eu não me engano, é para o Japão. Acho que foi o Japão que patenteou. E copaíba nem existe no Japão. Tá certo? É muita cara de pau. Tá certo? Desmatamento. Olha só isso. A tolice do ser humano. Desmatar a maior vegetação do planeta para plantar soja. É muito retardamento mental, gente. Queimadas, tá certo? Chamou a atenção demais no início do ano. E aí tá o desgaste da floresta amazônica, as regiões que sofreram maior desmatamento e degradação, tá certo? Então observa aí que Roraima, a região do Mato Grosso com Amazonas, sofre bastante degradação
Inclusive, a gente denomina essa parte de arco do desmatamento. É a área que sofre maior desmatamento no planeta, tá certo? E é basicamente isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo.